eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que fazer mais para entregar mais para aquele cliente. Porque o cliente, quando ele fala para você que não gostou, ele tá querendo dizer para você o seguinte: olha, eu gosto de você, mas e aí, você vai mudar? E aí, você consertou o que eu falei? Você me ouviu? Você seguiu as dicas que eu te dei? Tudo bem. E existem uns clientes que não são difíceis. Tem uns clientes que é um pé no saco. Você não tem que atender eles, porque eles não são os seus clientes. É o tal do cliente ideal. O cliente ideal é aquele que paga o que você quer, ele não reclama, ele não te pede desconto e ainda te indica. Isso é cliente ideal. Agora, você tem que entender quais são os valores que você tem, quais são os valores que o seu produto e serviço tem, e tem que haver uma congruência de produto, serviço e cliente. Que os valores da sua empresa, com seus valores pessoais, se você tem um serviço para oferecer para alguém, tem que ter os mesmos valores com os clientes. Sheila, como eu faço isso? Simples. Pergunta pro seu cliente. Conversa com ele. Bate um papo. Você não simplesmente vai chegar, e aí, tudo bem com você? Quais são os seus valores? Não, não é assim que você vai chegar pro seu cliente e perguntar. É um bate-papo. É um bate-papo. Você vai chegar para ele e conversar com ele. Só que tem um detalhe. Cada cliente tem um valor. E como é que você sabe quais são os valores do seu cliente? Foi o que eu falei. Pergunte. Pergunte para os seus clientes, sabe por quê? Talvez o cliente são, no caso, antagônicos com os seus valores da sua marca. E aí, o que você faz? Quando os valores da sua marca não têm congruência com o seu cliente, a roda não vai girar. Porque os seus valores é um e os valores do seu cliente é outro. O valor que o seu cliente busca tem que ter uma expectativa alinhada. O cliente tem que entender. Quando eu falo de valor, pessoal, não é valor monetário, não é valor financeiro, não é o preço, não é etiqueta. São valores pessoais. São valores que a gente traz com a gente. Tem cliente que gosta de, como é que você tá? Tudo bem? E já tem cliente assim, me deixa sozinho, ok, tudo bem, tô aqui, se eu precisar de ajuda, eu te chamo. Ele não quer ser importunado, ele não quer ser incomodado. Por isso que já existe em algumas lojas, em alguns estabelecimentos, duas cores de cestinha. E lá tá, quero ser atendido, quero acompanhamento para atendimento. Não, eu quero comprar sozinha. Tem lá a bandejinha, a cestinha azul e a cestinha vermelha. A vermelha é, me deixa, eu estou bem, se eu precisar de ajuda, eu te chamo. Só para exemplificar o que eu tô dizendo. Tenta ver quais são os seus valores tenta ver não, saiba quais são os seus valores e tente entender e tente compreender quais são os valores da sua marca, da sua empresa, tá bom? Vamos lá então, continuando. De uma forma gentil, você pode sim não querer atender aquele cliente. Não é o chato, não é o enjoado, não é o difícil. E é aquele cliente que não tem congruência com o seu negócio, com o seu serviço. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Você não tem que vender para todo mundo. Entenda isso. Não é todo mundo que são os seus clientes, tá? Você tem que entender isso. Aquele cliente difícil, porque ele não está alinhado com a sua expectativa. Sheila, eu fiz de tudo. Então já tá errado. Já tá errado. Então quer dizer que ele não é o seu cliente. Entenda isso. Aí já não é mais cliente difícil, porque ele não é o seu cliente. Ok? Porque o cliente difícil são aqueles que não têm ou não teve a sua expectativa alinhada, tá? O que você precisa entender? Vocês querem saber? O que vocês precisam entender? Então, qual que é a realidade? Por que as pessoas não conseguem vender? Por que as pessoas conseguem vender? Por que existe cliente difícil? Eu tô explicando pra você que cliente difícil é porque o cliente simplesmente não tá conseguindo ver valor no seu produto, ele não consegue enxergar valor no seu serviço, ele não consegue, você não consegue, o que? Encantar. E o que é encantamento? É você entregar além da expectativa do seu cliente. Então, o cliente difícil é simplesmente uma expectativa desalinhada. Nada mais.